nós temos aqui os representantes das entidades, né, parceiras que estão fazendo parte da rede, que estão dando apoio à rede, né? O professor Fernando Sartre, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp, né, na qual a rede está funcionando, digamos assim, não virtualmente, formalmente, materialmente, né? O professor Márcio Postman, presidente do IPEA, né? O professor Mariano Laplane, que é diretor-presidente do CGE, o professor Antônio Prado, que é secretário adjunto da CEPAL, né? E eu, que sou coordenador da rede. Eu vou passar a palavra para as pessoas, né, para que as pessoas falem um pouco sobre como vem a rede, sobre o que acha, quais terão que ser as tarefas futuras da rede. E, quando chegar a minha vez, eu vou falar um pouco sobre como está funcionando a rede, né, qual é a programação da rede para os próximos meses, né, e aí nós podemos aqui trocar umas ideias nessa primeira etapa, né, da reunião. Depois nós temos uma mesa, né, na segunda parte da tarde, que se chama Estratégia de Desenvolvimento de Estado e Mercado. As pessoas já estão presentes, todos, né, exceção do professor Lessa, que, como vocês sabem, não tem uma saúde muito boa, né, e não pôde vir, né, mas os outros estão presentes, né. Então, eu passaria a palavra, não sei em que ordem, para o Fernando primeiro. Como é? Então, eu só ia pedir o seguinte: quando vocês fizerem intervenção, a primeira reunião da rede teve alguns problemas, tá certo? Nós não conseguimos recuperar o vídeo inteiro, porque as pessoas, né, é claro que tinha, ao mesmo tempo, o brilhantismo e a indisciplina do professor Carlos Lessa, né? Então, boa parte do que ele falou está perdido porque ele falou fora do microfone, né? Então, é fundamental, não só do ponto de vista da internet, como do ponto de vista da recuperação da gravação, que as pessoas, ao se manifestar, se manifestem, tá certo, no microfone. É absolutamente fundamental para a transmissão e para a gravação do evento, tá certo? Então, esse é o apelo que eu faço para vocês. Tem um microfone aqui, né, disponível, então toda vez que as pessoas forem falar, tá certo, a gente passa rapidamente, em 30 segundos o microfone chega aí para vocês, tá bom? Então é isso, eu passo a palavra ao professor Fernando Sartre, né, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Obrigado, Ricardo, boa tarde a todos. Em nome do Instituto, quero dar as boas-vindas, né, e também aqui da nossa fundação, a FUNCAMP, que está nos hospedando aqui, da qual herdei, a contragosto, a diretoria financeira, como diretor do Instituto de Economia, mas sejam bem-vindos. Evidente que para o Instituto, a formação da rede e a presença de todos, né, nos traz aí uma motivação muito grande para pensarmos um momento que eu acho que é um momento bastante especial na economia brasileira, né? Nós vamos estar debatendo aí nesses 3 dias essas transformações, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, né? E acho que uma rede como a nossa tem um papel fundamental eu diria, formulação, pensamento, na geração mesmo de novo conhecimento, e evidentemente que a partir daqui nós sabemos também que boa parte dessas informações ajudam também na formação de quadros importantes para esse novo desafio que eu acho que se coloca para a economia brasileira e a economia internacional, né? Nós estaremos debatendo aqui essa mudança e que sentido ela tem se dado da dominância do capitalismo aí, né, sobre a dominância financeira, o que se abre pós-crise, do ponto de vista do desenvolvimento, dos novos desafios, que cara tem esse capitalismo pós-crise, né? E que sentido essa institucionalidade, tanto internacional como nacional que está aí colocada, ela contempla esses novos desafios e qual que passa a ser aí a representatividade, o papel dos novos protagonistas, como o Brasil dentro dessa institucionalidade internacional. Eu acho que são temas muito relevantes que nós estaremos tratando aqui do ponto de vista internacional, mas evidentemente que também pensando o impacto que isso tudo traz para o nosso desenvolvimento, né, olhar as mudanças importantes, os desafios aí políticos, institucionais,
e acadêmicos, que é nosso papel aqui enquanto universidade e instituto de pesquisas, pensar nesse papel e qual desses desafios. Então, sendo bem breve, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que realmente esses 3 dias de trabalho sejam bastante ricos, e eu acho que o próprio formato que a rede pensou para esse debate, de fazer na forma de um workshop, para que haja um debate mais intenso, mais profícuo, os resultados devem ser os melhores possíveis. Muito obrigado pela presença de todos. Sim, perfeito. Bom, Mariano Laplane, CGE. Eu quero, assim como o Fernando, dizer da minha satisfação de participar aqui nessa mesa de abertura e ver o trabalho de construção da rede que contou com o apoio do CGE frutificar mais uma vez. Eu acho que é o caso de explicar brevemente o porquê do envolvimento do CGE, da participação do CGE neste empreendimento. Não é? Eu devo dizer que o CGE atendeu um pedido, uma encomenda do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Na época, o ministro Mercadante solicitou ao CGE que mobilizasse a inteligência da academia, a intelectualidade do mundo empresarial do Brasil para dar início a uma reflexão arrojada, criativa sobre os desafios do desenvolvimento no mundo contemporâneo, no mundo pós-crise. Não é surpreendente que tenha sido colocada essa demanda para o CGE. É o que o CGE faz, mobilizar a inteligência da comunidade científica, da comunidade acadêmica, para dar resposta, para dar apoio às ações do Ministério de Ciência e Tecnologia, assim como também de outros ministérios. Eu acho que, transcorrido mais de um ano da demanda que nos foi colocada, eu diria que os acontecimentos na economia mundial e também na economia brasileira mostram que a iniciativa do então ministro de Ciência e Tecnologia, Mercadante, não poderia ter sido mais oportuna. Porque, transcorridos já 3 anos da crise, da explicitação da crise como crise financeira em 2008, acho que mais do que evidente que o mundo capitalista caminha para uma série de transformações, mudanças profundas. O modelo de desenvolvimento, se me permitem abusar da expressão, do capitalismo financeiro, mostrou nesta crise uma boa parte do seu potencial de destruição. Não está de forma alguma claro qual é a direção, qual será a profundidade, muito menos a duração dessas transformações. Eu acho que seria ingênuo dizer que é possível avisorar hoje, antecipar que cara terá o capitalismo novo. Dá para dizer algumas coisas, será mais regulado, terá outra cara, mas isso exige uma reflexão, um esforço de antecipação do que virá. Quer dizer, o mundo discute hoje desenvolvimento, não são apenas os países em desenvolvimento que discutem o desenvolvimento. O capitalismo avançado discute seu futuro, seu rumo. No meio acadêmico, nas agências de governo, nas ruas. Há uma discussão aberta.
É óbvio que uma reflexão semelhante pode ser feita também em relação ao Brasil. Acho que para os leitores atentos da realidade nacional não será difícil descobrir evidências de que nós também estamos iniciando um novo período de transformações que vão além do que se fez nos últimos 10 anos, que não foi pouco. Essa queda de braço com o sistema financeiro é a ponta do iceberg das transformações que se pensa será absolutamente indispensável fazer para dar início a um novo ciclo de crescimento e desenvolvimento. Então, por essas razões eu digo que o momento mostra como aquela iniciativa, aquela demanda do ministro Mercadante foi importante, né? E mostra também o tamanho do desafio que a rede enfrenta. É preciso ser criativo, não há espaço para dogmatismos, a gente não pode se encantar com o som das palavras, né? Não podemos ficar apenas na retórica. Vocês estão aqui desafiados a realizar um esforço intelectual de grande escala, de grande profundidade. Mas, pelo que eu conheço das pessoas aqui presentes, a rede tem recursos para encarar essa tarefa. Eu queria encerrar congratulando e falando também da minha satisfação de termos contado, ou seja, ter contado nesse esforço com parcerias muito importantes, né? A parceria do Instituto de Economia, da Unicamp, né? A parceria do IPEA, a parceria da CEPAL, o entusiasmo do Ricardo, articulador da rede, e, como o Fernando já disse, a participação de todos vocês. Muito obrigado. Olá a todos. Não, vai sobrar sim. Nosso abraço fraterno, solidário a cada um dos colegas. Estou dentro do script aqui, dentro do script. Então talvez é a última oportunidade que eu participo da rede, né? Depois no máximo desenvolvimento local, né? Quero parabenizar mais essa iniciativa da rede, e direcionar o Ricardo e a equipe que ajudaram a construir junto com os parceiros, o CGE, o SECOM e o próprio IPEA. Agradecer também porque essa reunião aqui está permitindo o IPEA inovar do ponto de vista de ser um governo itinerante do IPEA, porque estamos aqui com uma dezena de colegas participando, o que é bastante positivo, porque não dá para pensar o Brasil apenas e tão somente a partir de Brasília. Eu queria fazer, na verdade, 2 comentários aqui, né? O primeiro, entendendo como foi possível o IPEA fazer parte dessa rede aqui, né? Acho que, em primeiro lugar, devemos reconhecer a importância que teve vamos dizer assim, uma palavra meio forte, o reposicionamento do governo do presidente Lula, a partir do seu 2º mandato, que abriu a possibilidade de o IPEA também se reposicionar, se reestruturar, né? É justamente nessa perspectiva aberta lá a partir de 2006, em 2007 em diante, que o IPEA fez avanços, a nosso modo de ver, muito importantes e que colocaram essa instituição para tratar do tema do desenvolvimento, né? O IPEA certamente foi uma instituição desenvolvimentista já na sua criação em 64, né? Mas era uma instituição desenvolvimentista submetido ao regime autoritário, o que faz muita diferença. E o que vem sendo construída nesses últimos anos, né, permitiu, de certa maneira, essa instituição ampliar e se transformar, de fato, numa instituição que trata do tema do desenvolvimento numa sociedade democrática, né, pois a instituição deixou de ser apenas, então, somente uma instituição de assessoria ao Poder Executivo, tal como havia sido criado originalmente em 64, para se transformar
também uma instituição de apoio, assessoria a políticas públicas no poder legislativo, a partir de acordos de cooperação técnica que foram feitos com o Senado e com a Câmara Federal, e com o poder judiciário, de tal forma que o IPEA trata do tema do desenvolvimento nas 3 esferas da República Brasileira e, ao mesmo tempo, através de uma iniciativa de fomento que o IPEA passou a ter, uma vez que o fomento no âmbito do governo federal era possível tão somente pela CAPES e CNPq, e essa iniciativa abriu a possibilidade do IPEA, então, apoiar redes de vários tipos, né? Entre elas esta aqui, a atual, que nos honra muito a nossa participação, né? O tema do desenvolvimento se incorporou de forma mais abrangente porque permitiu que a instituição tratasse de uma maneira mais ampla a temática do desenvolvimento, né? Avançando nas diferentes esferas do conhecimento em torno do desenvolvimento. Nós criamos a chamada os eixos temáticos do desenvolvimento, são 7 eixos que buscam uma visão mais ampla, totalizante da temática do desenvolvimento, e ao mesmo tempo nos ajudou a realizarmos um concurso que, de certa maneira, ampliou de forma significativa o trabalho da casa, né? Então, acredito que o IPEA é contemporâneo das mudanças que o Brasil passou a ter de uma forma mais precisa nesse segundo governo do presidente Lula, não que não houvesse no primeiro, mas de forma mais clara no seu segundo governo. E agora nós entendemos que estamos vivendo também um novo reposicionamento, para dizer bem a verdade, a partir de algo que o próprio Mariano já nos chamou a atenção, em relação de maneira mais vinculada ao tema econômico, que é esse enfrentamento com o setor financeiro, mas também do ponto de vista midiático, né, do ponto de vista do que está ocorrendo no âmbito das denúncias em torno do Carlinhos Cachoeira, que abre, evidentemente, um caminho novo, certamente, para um reposicionamento do tema do desenvolvimento pela mídia nacional, porque era um paradoxo, né, nós acompanharmos a leitura que a mídia estrangeira faz do Brasil com a leitura que nós temos da mídia nacional. Impressiona esse disparate de avaliações e de interpretações. E entendemos que esse reposicionamento, agora nesse segundo ano do governo da presidenta Dilma, nos dará ainda mais força do ponto de vista do IPEA, não apenas para apoiar essa rede de uma forma mais vigorosa, do ponto de vista do fomento, mas também do ponto de vista do seu potencial de produção do conhecimento, em função do planejamento estratégico que a instituição estabeleceu para realizar até 2015, tendo como, por exemplo, um desafio para nós, que é a consolidação da integração dos bancos de dados da República. O IPEA quer ajudar a integrar os bancos de dados da República, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. São uma infinidade de bancos de dados que cada ministério tem a respeito das informações relativas às suas políticas, também no plano legislativo e judiciário. E o nosso desafio é buscar uma inteligência que permita a integração dos diferentes bancos de dados. Portanto, ao tratar do tema do desenvolvimento, nós poderíamos ter mais informações que se articulam entre si, ou seja, vamos tratar do tema da terra, teremos informações do cadastro do INCA, mas também as informações da Receita Federal, que se associam às informações do Bolsa Família, e assim sucessivamente. Portanto, isso entendemos que nos dará um salto do ponto de vista da produção do conhecimento e, ao mesmo tempo, da disponibilização dessas informações para a sociedade, né? Trabalhar no IPEA tem esse privilégio de ter acesso a informações que daqui a pouquinho eu vou deixar de tê-las por ser um professor da universidade, diferentemente de um pesquisador do IPEA. Então, esse para nós é uma meta fundamental e que acreditamos ser possível atingi-la. A segunda meta para nós é muito importante do ponto de vista da construção de uma agenda do tema do desenvolvimento com as ciências humanas. O IPEA está fazendo um esforço muito grande, junto com 13 associações de pós-graduação, nas diferentes áreas do conhecimento, ANPEC, ANPOC, ZAMPUR, são 13 associações de pós-graduação na área das ciências humanas, cujo o nosso esforço é construir uma agenda de pesquisa que tem a ver com o tema do desenvolvimento, né? Impressiona saber a quantidade de bolsas que aumentou no Brasil no período recente, mas, infelizmente, essa produção nos parece desconectada com o tema do desenvolvimento. Isso é uma reflexão que os próprios diretores dessas associações nos afirmaram, né? E, sobretudo, digamos assim, pelo viés que as bolsas e os pontinhos da CAPES nos estimulam os pesquisadores brasileiros, né? Especialmente na área da economia, que
que é mais triste ainda ver o estímulo à produção de qualquer conhecimento não necessariamente engajado com os desafios de superação do subdesenvolvimento brasileiro. Portanto, nós temos desafios, estamos construindo isso, esperamos avançar nessa perspectiva. Fizemos, no ano passado, uma Conferência Nacional do Desenvolvimento, a segunda Conferência Nacional, realizada em Brasília, teve a participação de mais de 20 mil pessoas, mais de 1000 painelistas, um grande evento de discussão do tema do desenvolvimento, e isso foi construído com a participação também das ações de pós-graduação. Foram mais de 700 artigos apresentados e mais de 200 que foram apresentados no evento. E o terceiro e último tema, desculpe o alongamento, o Carneiro, diz respeito à implementação, especialmente no IPEA, de um novo método de tratar o tema do desenvolvimento numa perspectiva matricial. Tá certo? Nós sofremos os mesmos problemas que as universidades sofrem, não é? Da fragmentação do conhecimento, das especializações, que, de certa maneira, dificultam um entendimento mais amplo a partir do tema do desenvolvimento. Não é? Isso nós estamos fazendo com um grande programa de capacitação e de mobilização da casa para podermos oferecer para a sociedade brasileira, para as instituições que financiam o IPEA, um produto de maior qualidade. Né? Então, é nessa perspectiva que nós estamos muito felizes de não apenas apoiar e fazer parte dessa rede, mas também anunciar esforços maiores que acredito que darão resultados mais positivos no desafio de superação do subdesenvolvimento brasileiro. Muito obrigado. Não vou ser o último, vai ser o Ricardo. Bem, Antônio Prado, secretário executivo adjunto da CEPAL. Bem, para mim é um grande prazer também de estar aqui. Vocês sabem que a CEPAL no Brasil já tem uma longa história. O nosso escritório aqui no Brasil tem 40 anos, com ligações no início com o BNDES e posteriormente com o IPEA, com quem recentemente renovamos o nosso convênio. E a CEPAL vem fazendo um esforço grande de trazer à mesa de volta alguns temas que foram interditados, vamos dizer assim, durante muitos anos. O próprio tema do desenvolvimento estava interditado, a ponto de que alguns colegas meus acharam interessante que a rede se chama rede desenvolvimentista, que essa era uma palavra que já estava com um certo estigma nos formuladores de política da região. Então, a CEPAL está com essa preocupação de resgatar muito do debate que foi interditado sobre desenvolvimento, sobre políticas industriais, sobre o papel do Estado, sobre políticas sociais, integração, e principalmente uma abordagem que considere essas várias dimensões de forma matricial. Esse é um outro fenômeno dos anos 90. Muitas instituições passaram por uma certa fragmentação temática, em que cada divisão da instituição desenvolvia uma determinada parte, mas não havia uma integração entre as diversas áreas. E a CEPAL não foi uma exceção nesse processo. Nós estamos fazendo, desde que eu cheguei na CEPAL, e fui trabalhar junto com a secretária executiva, ela estava muito preocupada justamente de fazer esse processo de análise interdisciplinar do tema do desenvolvimento. Nós lançamos aqui no Brasil um documento chamado A Hora da Igualdade. Eu trouxe algumas sínteses, eu vou deixar aqui para vocês. E esse documento, justamente já pelo próprio nome, né, porque durante muitos anos na região se falava muito do termo equidade e não de igualdade. Nós sabemos que existe uma diferença fundamental entre
entre os dois conceitos, principalmente porque o conceito de igualdade traz a dimensão de direito inclui a dimensão de direito na sua própria definição. E o conceito de equidade é um conceito meritocrático por construção. E a CEPAL falou, vamos trazer esse debate sobre o tema da igualdade. E durante esse debate sobre o tema da igualdade, que foi um momento muito interessante, porque a região vinha passando por um período de bonança, de crescimento, com redução da pobreza, com alguma melhora na distribuição de renda. Mas nós começamos a ficar preocupados, mesmo antes da crise, de que a continuidade desse processo e mesmo o ritmo desse processo dependeria de mudanças estruturais que a região não tinha realizado. Pelo contrário, né, a própria bonança se alimentava de um período excepcional nos preços das commodities, e isso vinha, como ainda ocorre, né, fazendo com que as exportações ficassem cada vez mais primarizadas, e que todo esse processo estava levando a uma supervalorização das moedas da região, e ao invés de fazer uma transformação produtiva no sentido de permitir ganhos de produtividade que pudessem gerar excedente para financiar esse processo de crescimento com distribuição de renda, na verdade nós iríamos acabar chegando a um novo deadlock por conta mesmo dessa falta de estratégia de aproveitar esse momento de bonança das commodities. Nós fizemos vários seminários, um sobre governança de recursos naturais, outro sobre estrutura de financiamento na América Latina, vários sobre a questão de inovação e de política industrial, e estamos trabalhando nessa direção. Eu vi no documento da rede que vários desses temas estão presentes, portanto, existe uma visão muito próxima da agenda. A CEPAL está realmente disposta a apoiar o trabalho da rede, nós já reunimos para tratar desse assunto, não só a rede, essa rede desenvolvimentista, mas também outras redes que existem na América Latina, e nós vamos aproveitar um projeto que nós temos, que é um projeto Prevish no século XXI, em que uma parte desse projeto é justamente trabalhar com as redes que estão sendo desenvolvidas no México, no Cone Sul, aqui no Brasil, para levar esse resgate do pensamento desenvolvimentista a uma dimensão criativa, uma dimensão contemporânea. Por isso nós estamos falando de Prevish no século XXI, porque a ideia não é simplesmente tecer loas ao que já foi pensado, mas estimular a construção para responder aos desafios que nós temos. Então, nós estamos realmente bastante felizes em participar da rede, em apoiá-la, e eu queria parabenizar todo esse esforço, e estamos aqui presentes para apoiar e acompanhar esse processo. Muito obrigado. Bom, acho que pode desligar isso aí, para não dar interferência. Eu só, formalmente, uma mudança, uma providência prática, há uma lista de presença aqui com e-mails. Eu pedi ao Bressa para passar aí, por favor, para assinar e passar. Bom, eu vou falar um pouco da rede, né, do projeto da rede, né, e o que é que ela significa, na verdade, não só para nós, né, mas para o conjunto do pensamento progressista no Brasil, né? Quando a gente era mais jovem, havia sempre uma discussão, quando a gente discutia a coisa do materialismo histórico, o que é que vinha primeiro, se era a mudança material ou se era a mudança das ideias, né? Havia querelas intermináveis sobre isso, né?
Aí o sujeito terminava resolvendo sempre com a dialética. A dialética resolvia tudo, na verdade, e não é uma relação dialética, né? Mas o fato, né, é que nós, digamos assim, nessa quadra atual, é muito provável, né, que as mudanças tenham vindo antes, né, das ideias, né? Eu acho que nos últimos 8 anos, 10 anos, né, se produziu na sociedade de uma forma intencional e de uma forma não intencional também, né, porque a história também não é feita só de intenções, algumas modificações que foram relevantes, né? Se elas serão sustentáveis, até que ponto elas são, né, profundas, isso é uma discussão, nós estamos aqui para discutir isso, mas de fato essas mudanças ocorreram, né? E essas mudanças, na verdade, né, e a crise também, né, que é uma crise de grandes proporções, fazia uns 60 anos que não tinha uma desse tamanho, né? Então, essas modificações, né, produziram a necessidade de um pensamento novo para pensar a sociedade, né? Nós estamos, no fundo, dominados, né, pela ideologia liberal. Essa que é a verdade, né? O Belshoff não está aqui, eu já ia fazer uma provocação, porque ele diz que nos anos 90 houve uma certa resistência. Não, passaram o trator em cima da gente, essa que é a verdade. Passaram o trator, tá certo? Isto aqui resistiu, né? Isto aqui eu estou dizendo do Instituto de Economia, resistiu, mas assim, né, como você está sendo levado pela correnteza, segurado na boia para não ser carregado junto, tá certo? Pela correnteza. Essa que é a ideia, né? E é claro que o modelo não deu conta de uma série de questões, né? Houve a eleição do Lula, que é um marco político importante, e se gosta ou não gosta do Lula, se esteja de acordo ou não com o PT, mas o fato é este, né? Algumas modificações foram, né, de fato implantadas, né? Há mudanças significativas, né? E isso propiciou, de certa forma, eu insisto, houve uma crise de grandes proporções no centro do capitalismo, né? E isso deu ensejo, criou, na verdade, esse espaço para o pensamento, né? Não só para a volta do pensamento mais crítico, né, de raiz estruturalista, marxista, keynesiana mais puro sangue, digamos assim, né, como de um conjunto de políticas, né, para pensar o desenvolvimento econômico. É nesse contexto que a rede se insere, né? A rede tem tido uma aceitação muito grande, né? E o fato da rede ter tido uma aceitação muito grande, estar tendo uma aceitação muito grande, não é só porque ela está bem concebida, etc., etc. É porque existe uma demanda social, digamos assim, né, para esse tipo de iniciativa e esse tipo de reflexão. Então, acho que essa é uma questão, na verdade, que é importante a gente entender, né, como é que a rede está colada, né, nesse movimento mais geral de mudança, né. Eu vou falar um pouco sobre a rede e dizer para vocês o seguinte, né? A rede não tem uma materialidade assim, né? É uma coisa nova desse ponto de vista. É uma coisa difícil porque é um projeto, de certa forma, com muita virtualidade, né? Não virtuosidade, virtualidade mesmo, né? É um projeto, digamos assim, pensado, né, para articular numa rede, né? E as redes existiam no passado, né? Sempre existiram as redes, né? Agora, elas não tinham instantaneidade, elas eram outras, havia outras formas de articulação, né? A rede está, digamos assim, pensada para ser uma forma de articulação do pensamento desenvolvimentista, crítico, etc., nas suas várias instâncias, mas usando o espaço virtual. Essa é que é a questão, né? Se eu pudesse quantificar, eu diria assim, 2/3 do trabalho da rede, 70% é virtual, né? E os outros 30% presencial, como isso aqui é uma coisa presencial, mas isso ocorre 2 vezes por ano, né? Então, boa parte do trabalho da rede será feito, né, através da internet, né, e da colaboração, digamos assim, das pessoas nesse espaço, né, que é o portal da rede, sobre o qual eu vou discutir, digamos assim, me referir agora a alguns temas que eu acho que são importantes, né? Primeiro, dizendo o seguinte, é fundamental, não é, que as pessoas que participam da rede, eventualmente até aquelas que têm uma certa resistência, né, ao ambiente virtual, que superem essa resistência, tá certo? Porque esse será um instrumento, né,
fundamental da nossa articulação, né? Eu não preciso dizer isso para os jovens, né? Você conversa com os jovens, já incluíram aqui o negócio da curtir a rede no Facebook e tal, é outra, né? É outra coisa. Nós temos as nossas dificuldades, tá certo? Em relação a isso, né? Nem tão jovens, nem tão velhos, né? Nós temos que arranjar um meio termo aqui para usar esse espaço virtual, né? Digamos assim, de uma forma mais produtiva, né? O que é que eu gostaria de dizer sobre a rede? Eu vou me referir sobre o caráter virtual da rede. O que é a rede? Como é que ela está montada, né? Vou desprezar essa coisa sobre a rede, que é uma parte mais político-administrativa, onde tem as intenções da rede, os documentos básicos da rede, etc., etc., né? E falar aqui de dois grandes blocos, na verdade, né? Na primeira reunião da rede, né, se convencionou ou ficou decidido que a rede tinha que ter uma preocupação, né, não acadêmica, a rede tinha que ser uma formuladora de políticas, né? Esse é o objetivo central, né? Mas para quem? Necessariamente para ninguém, tá certo? Uma formuladora de políticas não significa vínculo com o governo, vínculo partidário, na verdade é para a sociedade, mas esse é o objetivo fundamental, né, digamos assim, da rede, produzir propostas de política para o desenvolvimento brasileiro e latino-americano, né? Então esse é o compromisso. Há alguns textos aqui que foram, na verdade, produzidos, curiosamente os 3 saíram no Valor Econômico, tá certo? Que refletem um pouco, né, esta proposta, né, da rede, né? Nós pretendemos fazer isso, né, digamos assim, da melhor forma, coletivamente, né, usando o fórum da rede, né? No fórum todos os credenciados têm acesso, estão aqui a forma de participar dos fóruns, nós temos aqui todos os textos, pelo menos os que foram mandados ou pregados, né, sobre os textos do seminário, estão aqui, né? Nós vamos abrir, né, ou vocês mesmos, ou nós, né, nós é que eu digo, um conjunto de fóruns temáticos ao longo do tempo, tá certo? E esperamos que o fórum, tá certo, se reflitam aqui nas discussões, nas propostas de política. Essa é um pouco a armação central, né? Tanto o fórum quanto, na verdade, os textos para discussão tinha que travar, né? Isso aqui é sempre assim, né? Não faz mal. Dá para falar aqui, né? Vê se ele resolveu. Resolveu? Não resolveu, mas tudo bem. A segunda questão, a rede está aberta para contribuições, né? Os textos para discussão são um instrumento importante da rede, tá certo? Nós temos 2 que eu queria mostrar para vocês, os 2 documentos da rede, acho que entrou, né? Já estão pendurados na rede, com layout, né? Com uma série de coisas importantes. Nós queremos fazer dessa série também uma série de intervenção importante, né? Na realidade intelectual, né? Essa série de textos para discussão é uma série em português e em inglês. Nós já temos cerca de 15 textos sendo traduzidos, né, de colaborações nossas, né? Ela vai ter uma face, digamos assim, em inglês, né? Então, essa parte do texto para discussão fecha, né, digamos assim, a nossa cara mais, digamos assim, propositiva, né? E nós temos aqui a biblioteca temática, né, e a parte de ensino e pesquisa, né? A biblioteca temática é um conjunto de 10, 12 temas divididos, todos os artigos relevantes que nós temos acesso estão sendo publicados aqui, né? E nós temos em ensino e pesquisa, além das fontes de informação, a incorporação, né, da Rede Brasileira de Ensino e Desenvolvimento, que é coordenada pelo Pedro Dutra, que está aqui, né, que é um instrumento de discussão do ensino e do desenvolvimento, né? Todos os programas, né, um seminário anual que é feito, né? Então, aqui nós incorporamos também, né? Isso aqui é uma parte mais acadêmica, digamos assim, da rede, tá certo? Parte mais acadêmica, mais de pesquisa da rede propriamente dita, né, que está incorporado aqui também, né? Atualidades digamos assim, são as coisas que vão saindo e a gente vai, os relatórios que saem das instituições que nós achamos relevantes, né? Faz parte também mais de informação do que propriamente de uma coisa propositiva, né?
Essa é, digamos assim, o formato da rede, e nós pretendemos trabalhar sim, né? É muito importante que, a partir de hoje, né, as pessoas que vieram aqui, né, joguem para dentro da rede a sua rede, né? Todos nós temos. Eu trabalho aqui no Instituto, nós temos a tradição de trabalho coletivo, mas mesmo o meu grupo menor, tá certo? Tem pelo menos 6 a 7 professores, né? Provavelmente vocês terão isso nas suas instituições. É importante que essas pessoas venham para aqui, para a rede. Que vocês proponham a inscrição dessas pessoas, né? Eu acho que esse é um compromisso importante. Nós já temos com 100 pesquisadores, né, inscritos na rede, mais ou menos, né? Nosso objetivo é até junho chegar a 300. Né? Vamos ver a partir daí, né? Mas não pesquisadores que anonimamente demandaram ser inscritos. Nós temos, na verdade, a ideia da constituição da rede. Nós queremos fazer redes, tá certo? Articuladas, de pessoas que têm alguma tradição de reflexão conjunta, tá certo? E têm identidades, isso é importante, né? E nós não queremos ser um grande instrumento das massas para prestar o desenvolvimento. Isso é uma coisa, pelo menos no início, tá certo? É um ambiente mais fechado de reflexão, tá certo? Não tem outra forma de fazer, né? E ele será ampliado na medida do possível, né? Isso é um instrumento de articulação do pensamento crítico, né? Muito bem. Essa é a rede. O que é que nós vamos fazer do ponto de vista, digamos assim, material, né? Concreto, não virtual? 2 encontros anuais, né? Nós fizemos isso esse ano. Um encontro de natureza nacional, né, e outro de natureza internacional, né? Nós vamos fazer esse ano ainda, o projeto é fazer com a colaboração da CEPAL, com a ajuda da CEPAL e da UFRJ, do Grupo do Medeiros, um encontro internacional sobre desenvolvimento econômico e recursos naturais, né, onde a gente possa discutir todo esse tema, né, se é possível, de fato, refletir sobre a experiência, inclusive de países, se é possível, de fato, alcançar desenvolvimento com base, né, na exploração de recursos naturais, né? Isso puxa também o tema da ecologia, tá certo? Eu acho que é um tema bastante complexo, interessante. Nós já discutir já com o Prado, né, a possibilidade da CEPAL incorporar sua expertise nessa discussão, e com a UFRJ, com o Medeiros, que vem trabalhando sobre o tema, né? O grupo dele vem trabalhando há muito tempo. Nós vamos fazer esse seminário, setembro, outubro, né? Desenhar esse seminário para fazer esse ano, né? Então, nós temos 2 seminários anuais. Mais do que isso, nós não temos, pelo menos com a estrutura que nós temos capacidade de fazer, é bastante, reunir 50 pessoas, né? Não é fácil, né? Então, nós temos 2 seminários e os livros correspondentes a esse seminário. O resto é atividade virtual, tá certo? Isso eu estou dizendo como atividade básica da rede. É claro que as instituições que participam da rede, né, podem querer fazer, tá certo, atividades mais localizadas. Nós vamos usar o ambiente virtual para lançar livro, né, para fazer reuniões específicas. Essa é um pouco a ideia. O Instituto hoje tem uma sala de teleconferência que pode ser usada para isso. Então, nós vamos usar esses esquemas. Presencial, 2 atividades, tá certo? Papel, livro em papel, que é importante, né, Pedro Paulo? Todo historiador sabe disso, não pode fazer só as coisas virtuais, porque ninguém sabe se vai ter programa para ler no futuro, né? Essas coisas. Então, tem que fazer uma coisa em papel para registrar isso, né? Tem que fazer esses encontros também, são muito importantes, né? A rede tem, na verdade, eu não diria que é um problema, é uma questão a ser resolvida, né? Que é a seguinte: ela tem financiamento, teve no seu primeiro ano, mas a rede é um pouco como o empresário brasileiro que quer fazer um investimento de longo prazo e só encontra crédito de curto prazo, tá certo? Então, nós temos, na verdade, né, digamos assim, financiamento por projeto. Temos, né, mas isso não é um financiamento adequado ao longo prazo da rede. Essas atividades básicas da rede, tá certo? Elas teriam que ter uma fonte mais permanente de financiamento. Não os seminários, os livros. O livro tem, o IPE está apoiando, né? A estrutura de gerenciamento do site, né, de secretaria, o Instituto de Economia nos dá através do Centro de Estudo de Conjuntura, tá certo? Então, algumas coisas tem. As outras atividades estão sendo feitas por projeto, o que não é adequado, não é?
não é adequado, porque são atividades de longo prazo, você tem que arranjar uma fonte, né, de longo prazo. Mas temos, isso só demanda mais trabalho, tá certo? E impede, às vezes, você ter um horizonte de mais longo prazo. Mas nós estamos fazendo e temos financiamento, né? Estamos fazendo, digamos assim, a rede nesses, quer dizer, com essa característica, com esse padrão de financiamento, para usar um termo aí dos economistas, né? Nós temos outras entidades interessadas em participar da rede como parceiros, né? Isso é uma coisa até que eu coloco para vocês, né? Nós fomos procurados pelo DIEESE, né? Com a proposta de participação formal na rede, né? Eu particularmente acho bastante interessante, né, que o DIEESE participe, em uma associação, né, da sociedade civil não governamental, né, ligado ao movimento sindical em geral, não é ligado a nenhuma facção de movimento sindical, a nenhuma central, tá certo? É do movimento sindical em geral, é uma instituição de estudos e pesquisas ligada ao movimento sindical, né? Então, acho que a gente poderia, né, ver a oportunidade assim, de incorporar o DIEESE como entidade parceira na rede. Há um conjunto de propostas, nós vamos, né, submetendo isso, né, na hora que vier a proposta formal, eu quero dizer que eu vou escrever um e-mail para o conselho da rede, que está aqui, eu não consigo mostrar porque parou o programa, tá certo? Para que o conselho opine, né, sobre a incorporação de entidades, né, parceiras à rede, né? Isso é importante, né? Muito bem, é isso que eu tinha que dizer sobre a rede. Quero dizer que está dando bastante trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que está sendo uma coisa extremamente gratificante, né, dada a receptividade, né, que as pessoas estão tendo em relação à rede, né? Eu acho que, se continuar, né, digamos assim, nesse ritmo, né, nós vamos ter um instrumento coletivo de pensar, né, as questões do desenvolvimento, né, da nossa perspectiva, né, consolidado num período muito breve de tempo, né? Então, é isso que eu queria dar também como informe para vocês. E aí, a gente tem um tempo ainda para discutir, se alguém quiser, digamos assim, comentar. Provavelmente esse barulho que está fazendo aí é toque de celular, é isso que eu ia avisar, porque ele toca e interfere no sistema de som. Então, eu gostaria de terminar agradecendo às entidades, né? Não vou agradecer, mas, digamos assim, é ocioso agradecer ao Instituto de Economia, porque ele é o berço da rede, tá certo? Mas é importante registrar isso, tá certo? Ao CGE, que nos apoiou na implantação, né, dessa fase, né? Ao IPEA, tá certo? Que tem nos apoiado, né? Que vai continuar apoiando, tá certo? E também a CEPAL, né, que será uma colaboração, eu acho que bastante profícua nos próximos meses aí, né? Eu abro a palavra a quem quiser comentar a fala. O Belchovski pode, já que ele chegou atrasado, ele já poderia comentar a fala do... O Belchovski concorda. Você veio e esqueceu o Medeiros no meio do caminho? Ele está aí, né? Bom, pessoal, o Fernando Costa. Só o microfone, Fernando. Você anuncia, por favor, e fala de frente para as câmeras. Fernando Costa, Unicamp. Eu, logo de início, queria chamar a atenção para o debate ficar mais fluido, mais solto, em rede virtual. Minha experiência mostra que a gente necessita participar com posts. Posts, o que é? São, vamos chamar, artigo pelo viés acadêmico, extremamente curtos, em cima do lance, em cima do que acontece, opinativo, do tamanho de um artigo de jornal mínimo, 70 linhas, coisa curta. Que eu senti um certo receio. Quando convocaram para texto de discussão, eu falei, ixi, eu tenho que citar uma bibliografia, tem que fazer todos os conformes acadêmicos. E aí, como tem muito economista renomado na rede, eu falei, eu não posso, né, fazer uma coisa secundária. Sendo que reflexões rápidas eu faço, por exemplo, post, eu costumo fazer 2 por dia, sabe? Coisas mais rápidas, ou republicar. Rede social,
tem essa coisa de tem que ser viva. Porque se virar acadêmica, não pega muita visita. A minha experiência, assim, você tem que fazer alguma página mais para posts. Só isso. Tá, eu só quero comentar, o Fernando, o seguinte: ó, nós temos várias formas de intervenção na rede, tá certo? Várias formas. As propostas de política não precisam ter. Os textos para discussão não é um texto para discussão, digamos assim, acadêmico, no sentido, né? Não é nossa exigência, na verdade. Eu, inclusive, vou propor, várias pessoas penduraram textos aqui no fórum e tal, vou propor que esses textos, na verdade, sejam, já adotem a forma de texto para discussão ou de propostas de política, tá certo? Eu acho que não há, ou que esses textos possam ir para o fórum. Nós temos um fórum aberto aqui, na verdade, né? Eu tenho que fazer o login para entrar, né? Nós temos um fórum, nada impede que a pessoa escreva 5 parágrafos e ponha no fórum para ser discutido, né? Eu insisto nisso, nós temos que nos adaptar, isso é uma forma. Eu também confesso que para os jovens é muito mais fácil isso, é uma forma de você trabalhar, né? É uma forma de trabalhar, é uma forma virtual, né? Nós não temos necessariamente o treinamento para fazer isso, né? Essa aqui é a verdade, né? Tem, claro que tem. Tem Twitter, tem Facebook, tem tudo aqui. A rede está toda logada, tá certo? Você pode... O Wilson Cano no Twitter é bom. Nós temos, digamos assim, para o bem e para o mal, né? Nós somos um pouco jurássicos, né? Então, nesse caso, digamos assim, então nós, na verdade, estamos migrando de ambientes para outros, né? Mas eu acho também que nada que impeça, né, digamos assim, uma certa adaptação, né? Eu acho que é recompensador você poder debater, né, de uma forma muito mais ágil e mais rápida, tá certo? Usando o instrumento da rede, né?